Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer esse material aqui que é uma primazia, né, para uma biblioteca e para um pesquisador, tá? Documentos da Igreja Cristã de H. Peterson, publicado pela editora Ast. Vamos dar uma olhadinha nesse material? Então roda a vinheta aí. Então pessoal, estou fazendo esse vídeo porque acredito que seja um material de extrema importância para quem é pesquisador, para quem quer montar uma biblioteca, para quem quer ter fontes primárias do que aconteceu com a igreja, né? Com o cristianismo aí no decorrer dos tempos, né? É lógico que é difícil você encontrar materiais que tenham todos os documentos, mas qualquer material que você encontre que tenha documentos é extremamente importante. E esse material é exatamente isso: documentos da Igreja Cristã, publicado pela editora Ast. Ele é um livro de brochura, tá? A capa dele é brochura. As folhas dele por dentro são boas, excelentes, tá bom? E é um material rico em informação. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui essa parte aqui de trás. Quem quiser tá pausando o vídeo e lendo, não tem problema nenhum. Mas eu vou ler só para que vocês entendam a importância desse material aqui, né? Ele vai dizer assim, ó, esse é um livro excepcional, poucas obras do gênero conseguiram, como ele, reunir em tão poucas páginas tanta informação de fonte primária sobre os 20 séculos da história da Igreja e das teologias cristãs. Das perseguições movidas contra a Igreja antiga ao surgimento do movimento ecumênico no século XX, passando pelo cisma entre o Oriente e o Ocidente, do Concílio de Nicéia ao Concílio do Vaticano, passando pelo Concílio de Trento, das primeiras controvérsias cristológicas, da doutrina social católica, passando por Tomás de Aquino e Lutero, dos primeiros crédulos, da doutrina da Assunção e Maria, passando pela Reforma Protestante, a cerca de 250 documentos escritos por protagonistas ou testemunhas privilegiadas, contribuem decisivamente para que o cristianismo do novo século seja melhor conhecido por meio de vestígios deixados pelo seu passado. Então, vocês vejam aí que é um material assim, é uma fonte de documentos primários assim extraordinária. Esse livro aqui, ele não é um livro convencional de leituras corridas sobre determinados assuntos. Ele não é assim, tá? Então ele vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, se é que eu posso dizer que vai trabalhar dessa forma, porque na verdade eles são documentos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Abrindo aqui o livro, ele vem com essa folha de rosto, né? Aqui vem ficha catalográfica. Vai falar um pouquinho sobre a igreja evangélica, armênia, tudo mais. Aí aqui, ó, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é bem interessante porque é isso que vai ajudar a gente a entender o desenvolvimento desse material aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui, que vocês possam ver. Então ele vai funcionar assim, ó. Aqui vai ter a seção da Igreja do Mundo em cada página. Indica o número e o tema da seção. Aqui, autores clássicos e o cristianismo, né? Indica o assunto da subseção. Aqui, essa parte aqui, ele vai indicar a informação sobre o documento, autor e assunto. E na parte de baixo, essa partezinha aqui, é a origem do documento, ou seja, da onde se originalizou esse documento, quem é a fonte, então vai estar aqui, tá? Esse daqui vai ser a origem do documento, ou seja, o texto em si, e aqui embaixo vai vir uma nota explicativa de Peterson sobre essa questão aqui, mas é uma nota bem, às vezes é um pouquinho grandinha, mas não passa muito desse tamanho aqui, às vezes é um pouco maior, um pouco menor,
mas não é aquela nota de explicação ou aquilo que a pessoa vai trabalhar aquele assunto em questão. Ele não vai trabalhar assunto nenhum, ele só vai dar uma nota ali explicativa sobre aquele documento ou pensamento daquele documento e acabou. Ele não vai nem falar de uma coisa, nem falar de outra, nem puxar a sardinha para um lado nem para o outro. Não, ele só vai dar uma nota explicativa ali. Aqui vem de novo a folha. Aqui a gente tem o índice. É muita coisa. Se fosse falar aqui de cada um por um, a gente ia ficar aqui muito tempo. Porque o livro tem ao todo, deixa eu me ver aqui, 452 páginas. Vocês podem ver que não é um livro tão fino, né? Como as pessoas pensam. E tudo isso daqui são documentos. São documentos para você aí pesquisar a fonte, saber o que realmente aconteceu, né? Então ele vai vir aqui, ó, seção 1, a igreja e o mundo, né? Então ele vai trazer aqui autores clássicos do cristianismo, depois o cristianismo e o ensino antigo, a igreja e o Estado, aí vem Tertuliano e a perseguição, a lealdade dos cristãos ao imperador, a perseguição de Nero, os mártires dos santos Pedro e Paulo, então tem documentos que falam sobre isso. O martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, documentos que falam sobre isso, a perseguição de Leon e Viena. Então, são documentos que vão tratar e trabalhar sobre essa questão. Seção 3, os credos, né? Aí vem o credo dos apóstolos, né? O antigo credo romano, o credo niceno, aí vem o credo de Cesareia, de Niceia, niceno, tá? Vem aqui, seção 3, as primeiras referências aos evangelhos, a tradição dos anciões e pais apostólicos. Então ele vai trazer isso daqui, né? Então ele vai trazer aqui Papias, né? Bispo falando em 130 sobre essas questões, os evangelistas e suas fontes, né? Irineu, bispo de Lyon, fim do segundo século, né? Depois vem o cânon de Muratori, acho que é Muratori, né? É isso. Aí, próxima sessão, a pessoa e a obra de Cristo, né? Então vai vir aqui Irineu falando sobre a pessoa e a obra de Cristo, Tertuliano, Dionísio, bispo de Roma, Atanásio, vai falar sobre a expiação, né? Cristo salva restaurando, Cristo salva e revelando, né? A expiação, uma transação com o diabo, heresia sobre a pessoa de Cristo. Aí vem aqui, né, as heresias. Ó, é muita informação, né? O problema da relação entre a humanidade e a divindade de Cristo. Depois vem o pelagianismo, natureza humana, pecado e graça. E o semi-pelagianismo também entra nessa seção aqui. E o concílio, que condenou tanto o pelagianismo como o semi-pelagianismo. E tem o documento aqui dentro que explica o porquê e o que realmente a igreja defendeu nesse concílio aqui. Isso aqui é muito interessante, é muito importante, né? Muito importante. Numa próxima vez eu mostro com um pouco mais de detalhe essa questão aqui. A igreja e o ministério dos sacramentos, tá? Então vai tratar aqui sobre essa questão dos sacramentos, né? E o que eles entendiam sobre essa questão. E aí vem Irineu, Tertuliano, Cipriano, né? Inácio, e depois também tudo sobre Eucaristia, batismo, essas coisas, né? A autoridade da Santa Sé, então vai vir aqui, né? As reivindicações de Roma, apelos à Sé de Roma, Jerônimo e a Sé romana, então ele vai tratar sobre essa questão. Aí vem o Concílio de Constantinopla, né? Concílio de Calcedônia. Depois ele vai vir aqui, ó, doutrinas e desenvolvimentos, Cânon Vicentino. Aí na próxima sessão vai vir do Concílio de Calcedônia ao presente, né? Então vai vir trabalhando toda essa questão, o Império e o Papado. Aqui já começa o Papado, né? Essa questão do Papado. Então, ele vai trabalhar essas questões, como que houve o surgimento e os documentos, né? Na verdade são documentos, né? Depois vem o monasticismo e frades, vai vir aqui. Igreja e heresia, novamente aqui. O movimento conciliar,
escolasticismo, tudo documento, tudo documento, documento. A igreja na Inglaterra até a Reforma. Aí vai trazer aqui, né, Wycliffe, entre outros, né, Anselmo, tudo documento desses que trabalham, né, e tratam sobre essa questão aqui. A reforma e o continente europeu, então vai trazer aqui a reforma luterana, vai trazer aqui, né, essa questão. Vai falar sobre o calvinismo, tá? A fonte primária aqui e que eles vão usar são as Institutas de Calvino, tá bom? Depois vai vir a reforma na Inglaterra. Depois vai vir as igrejas descendentes da Inglaterra. A igreja romana contra a reforma protestante. Aqui também ele vai trazer aqui o arminianismo. E os escritos são dos remonstrantes, tá? Sobre os 5 pontos, aliás, de Jacó Armínio e dos remonstrantes, os 5 pontos. Vai trazer só o documento e ponto final, o que eles defendiam naquele documento. Depois vai vir a igreja inglesa no século XVII ao século XIX. E depois a unidade cristã, tá? Então, até página 441. Depois vai vir outros índices. Aí vem aqui, prefácio, a terceira edição brasileira. E aí a gente vai começar no outro prefácio. E aqui a gente começa os documentos. Para vocês entenderem como é que vai funcionar. Então, o que vai acontecer aqui? Autores clássicos do cristianismo, tá vendo? Aí ele vai vir aqui, o julgamento, tal. Esse é o documento. Aqui ele vai trazer que documento que fala sobre isso. Se alguém quiser pesquisar ou tiver os originais ou algo parecido, você pode pesquisar, que vai estar nesse documento aqui. E isso é o que foi escrito, esse trecho. E aqui ele faz um breve comentário sobre esse trecho aqui e o que se dava. Aí fala assim, mas é curto esse documento. Sim, mas é um documento, né? Se não fosse esse material, a gente não teria, porque muitos desses acessos estão presos no Vaticano, estão em outros lugares que a gente não tem acesso, né? Aqui já é maior, ó, outro documento, né, sobre a perseguição de Nero. Então aqui vai trazer o escrito do que Nero fez, ou do seu próprio punho, enfim. Aqui vai estar novamente outra nota, dando um entendimento e a citação da onde foi escrito isso daqui. Então são documentos que a gente só vai encontrar em materiais que às vezes a gente não tem acesso, né? Mas esse livro aqui, ele vai trazer esses materiais, ou na íntegra, ou citações que são importantes e relevantes sobre a história do cristianismo. E assim a gente consegue entender um pouco melhor da fonte primária o que aconteceu e qual eram os pensamentos dele. A Tertuliano e a perseguição, Tertuliano a apologia, né? O que ele escreveu sobre essa questão da perseguição. É bem interessante, a igreja e o Estado, tá? Então tem as fontes, tudo bonitinho, é muito documento, é muita coisa escrita. Olha, só para vocês terem uma ideia, é muita coisa, olha, foi um achado, por assim dizer, que é extraordinário. Extraordinário, porque você vai ter a fonte primária. Ninguém vai precisar falar, olha, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Se você quiser, você tem o documento, esse material, basta você ler e você vai poder entender essa questão. O que eu achei bem interessante aqui é que ele vai trazer a questão de quando Maria foi, por assim dizer, canonizada, né? Que ela passou a ser idolatrada pela Igreja Católica Romana. Ou seja, por um bom tempo a Igreja Católica não fazia isso. Ela não tinha adoração de imagens, essas coisas. Mas depois, com o tempo, ela acabou passando a idolatrar Maria e começar a idolatrar santos, etc. e tudo mais. E você vai encontrar todos esses materiais escritos e o ano e quando que começou e tudo mais nesse material aqui. Beleza, pessoal? Então fica essa dica de leitura.
até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, faça parte aqui do canal. Sempre quando puder a gente vai estar mostrando alguns livros de importância e de relevância para que você veja se pode te agregar valores ou não. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe.